Irmãos, nós estamos ainda tratando sobre a igreja, né? Nós chegamos aí na parte final sobre o tema, e uma das questões que muitas vezes questiona o nosso coração é sobre o fim da igreja. Nós vimos que a igreja, quando iniciou a igreja, né? Nós definimos o que é a igreja, a função da igreja, a missão da igreja, as marcas da verdadeira igreja. E hoje vamos então tratar do fim da igreja. Mas antes de entrarmos propriamente aí na nossa lição de hoje, convido você mais uma vez a curvar sua cabeça. Nós vamos falar com Deus. Oremos. Ó Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor em oração, agora clamando para que o Senhor nos abençoe durante o momento de estudo dessa manhã, para que o Senhor mesmo nos conduza a compreendermos a Tua vontade, o Teu plano maravilhoso, e possamos compreender que fazemos parte dele, porque assim o Senhor quis, para glorificar o Teu santo nome em todas as áreas. Inclusive, ó Deus, no convívio da vida eclesiástica, na vida da igreja. Que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos ilumine e também nos edifique. É o que nós clamamos em Cristo Jesus. Amém. Ótimo. Para iniciarmos aí o nosso tema, irmãos, a pergunta inicial que eu quero fazer é: quando começa a igreja? Vamos ver se você se lembra. Já faz alguns meses nós tratamos disso. E para a gente falar do fim, a gente tem que falar um pouco pelo menos do começo. Então vamos lá. Quando que começa a igreja? Veja que eu não quero induzir ninguém, irmãos, a uma questão aí, né, patológica, né, mas eu tenho chamado a sua atenção que a memória não está legal, né? Oh, Márcia, é isso, maravilha. Então, quando começa a igreja? É a Márcia aí já mostrando lá que a vitamina que ela está tomando está fazendo efeito, já de primeira já matou. A igreja começa no Pentecostes, irmãos, quando a descida do Espírito Santo. Mas não é, no Antigo Testamento não era povo de Deus, e no Novo Testamento é a igreja? Não, né? A igreja começa desde sempre. E tem um ponto inicial, como a Márcia diz, lá em Adão e Eva. Vamos relembrar aqui rapidamente. Como que a gente pode, de um modo bem simples, definir o que é a igreja? A Bíblia vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Não é isso? E quem faz parte do corpo de Cristo? Todos aqueles? Todos os homens? Não, todos aqueles que creem em quem? Em Cristo. Então, se eu creio em Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo. Então, se eu creio em Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo, logo eu sou igreja, né? Faço parte da igreja. Mesmo que individualmente somos membros e parte desse corpo sozinho, né? A gente sabe que a gente faz parte de uma igreja muito maior. Fizemos a distinção, né, sobre a igreja invisível e a igreja visível, a igreja militante e a igreja triunfante. Então, sabemos que fazemos parte desse corpo. Então, todos aqueles que creem em Cristo fazem parte do corpo de Cristo, logo faz parte da igreja. Quando que nós vemos a primeira promessa a respeito de Cristo na Bíblia? Gênesis 3,15, né? Que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Ali nós temos a primeira promessa que aponta para Cristo. O Dr. Van Groningen, né, no livro Relacionamento, vai dizer que os 3 primeiros capítulos da Bíblia já contém tudo que nós precisamos entender a respeito do plano da salvação. Um Deus soberano, um homem que desobedeceu e por isso se fez condenado, e uma promessa de alguém que venceria. Pronto, ali já está o resumão de todo o processo. Então, a partir do momento que alguém crê no Messias,
porque Cristo só viria muito tempo depois, milênios depois. Mas a promessa foi dada ali em Gênesis 3,15. E aí nós trabalhamos, já falamos isso no curso de soteriologia, de salvação, que a diferença é só temporal. Como que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Crendo no Messias que viria. Como foram salvas as pessoas que viveram durante o ministério terreno de Jesus? Crendo em Jesus como Messias. E como nós somos salvos hoje? Crendo em Cristo, crendo que Ele é o enviado, que Ele que era o Messias. Então, o apóstolo Pedro vai dizer num dos seus sermões em Atos que não existe salvação fora do nome de Jesus Cristo. Então é só uma questão temporal. Quem viveu lá no Antigo Testamento fazia parte da igreja porque cria no Messias. Quem viveu nos dias de Jesus ali, durante o ministério terreno de Jesus, inclusive na Israel, creu em Cristo, creu no Messias, é parte da igreja. E nós que viemos depois da ascensão de Cristo, cremos que Ele é o Messias, que Ele já veio, que Ele já cumpriu parte da sua obra. Tudo bem aqui? Ótimo. Definido então que o corpo de Cristo, ou a igreja, é a reunião daqueles que creem em Cristo, quando você volta lá para Gênesis 3,15, você tem uma promessa de que o filho ou descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Nós temos ali a primeira promessa a respeito da salvação. Se Adão e Eva creu nisso, se eles creram nisso, eles creram no Messias. E pelo fato deles crerem no Messias, faz dele já parte do corpo de Cristo, ou seja, da igreja. Então nós, Igreja Reformada, especial Igreja Presbiteriana de Real Aliança, nós cremos que a igreja começa a partir do momento da promessa da redenção e do momento que Adão e Eva creem no Messias ou no descendente prometido. Biblicamente falando, quando você vai para Gênesis 4, você tem aquela expressão de Eva, né? Quando dá à luz a Caim, ela diz: adquiri um varão com auxílio do Senhor, ou adquiri um varão do Senhor. Essa expressão no hebraico indica uma forte crença em Eva de que para ela Caim já era o descendente. Infelizmente não era, né? Infelizmente para Eva o Messias só viria muito tempo depois. Mas essa expressão demonstra que eles creram na promessa. E o capítulo 4 ainda reforça que eles ensinaram os seus filhos, de tempos em tempos, tanto Caim quanto Abel, de tempos em tempos, a apresentar o que a Deus? Uma oferta, um culto a Deus. Né? Então, tudo isso demonstra que eles criam e que tinha já uma atividade litúrgica. Atividade litúrgica é uma característica de quem? Da igreja. Tá? Então a igreja começa desde Adão e Eva, ainda no Éden. Porque a promessa de Gênesis 3,15 foi dada ainda no Éden. Se eles creram ali você já tem o início da igreja. Depois eles foram disciplinados, foram expulsos do Éden, continua todo esse processo da redenção, mas aí já era igreja. Tanto que o médico Lucas, quando registra Atos dos Apóstolos, ele chama o povo de Israel da Assembleia do Deserto, ou da Congregação do Deserto, que é uma expressão para igreja. Então a igreja começa quando há uma promessa. Agora, então, relembrados disso, então vamos lá para quando será o fim da igreja. Para isso eu quero pegar um texto inicial aqui, e eu convido você a abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo 16, verso 18. Vamos ler juntos aí? Mateus, capítulo 16, verso 18 a 20. Depois que Pedro, Simão Pedro responde para Cristo: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí no verso 18, então, diz assim, vamos ler juntos? Todos. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Messias, o Cristo. Tudo bem? Então, pautado na declaração de Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, a igreja está fundamentada na crença de que Jesus é o Messias. Por isso que ele falou, ainda não conta para ninguém que eu sou o Messias. Ainda não diz para ninguém que eu sou o Cristo. E é sobre essa afirmação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que a igreja está fundamentada. Então eu sei, todos aqueles que creem em Jesus como o Cristo, como o Messias, lembrando que o termo Messias o termo hebraico, Cristo, termo grego, aponta para o ungido, o prometido, né, o Salvador, aponta então para o fato de que isso está fundamentado, ou fundamenta a igreja. Isso tanto é verdade, que aqui mais para frente, nós vamos observar que a questão não está em Pedro, né, como os católicos dizem, mas está na igreja, é o fundamento da igreja. O fato de crer em Cristo como o Messias, o Cristo. Veja aí no capítulo 18, a partir do verso 15, quando ele está tratando da questão da disciplina. E lá no verso 17, caso o irmão não tenha se arrependido quando você vai conversar com ele, caso o irmão não tenha se arrependido quando 2 ou 3 testemunhas vão conversar com ele, o verso 17 diz assim, e se ele não os atender, dize-o a Pedro. É isso que está escrito aí? Por quê? Porque o fundamento não é Pedro, o fundamento é a igreja. Quando Jesus fala, tu és Pedro, sobre essa pedra fundamentarei a minha igreja, é sobre a declaração que Pedro havia feito. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus não está colocando sobre Pedro, a figura de Pedro, o fundamento da sua igreja, mas a declaração que ele havia feito. Por isso que no verso 20 ele diz, não conta para ninguém que eu sou. Jesus, inclusive, vai dizer para Pedro, não foi você que revelou isso. Isso veio do alto para você fazer essa declaração. Mas agora, por enquanto, não conte para ninguém que eu sou o Cristo. Então, é sobre esse fundamento que a igreja está fundamentada. Então, quando fala da disciplina, capítulos à frente, Mateus não fala, diz a Pedro. Porque lá no texto diz, dar-te-ei as chaves do reino, que ligares no céu, ligados na terra, terá sido ligado no céu. E se for desligado, vice-versa. Aqui nós vemos ele aplicar isso para a igreja. Continue a leitura aí. E se ele não os atender, diz-o a igreja. E se recusar ouvir, também quem? A igreja considera como descrente, ou seja, o gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Para quem que ele está falando isso aqui? Igreja, tá? Então, o fundamento não está sobre Pedro, mas sobre a declaração de Pedro, que é a base da igreja. Crer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, isso é a igreja. A reunião de todos aqueles que creem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa é a primeira confissão de fé, vamos dizer assim, da igreja. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Beleza. Então, quando que se dará o fim dessa igreja? Voltando para o texto aqui de 16, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas vamos lá. Nós vimos que nós, individualmente que cremos em Cristo, somos parte do corpo de Cristo, lógico, somos parte da igreja. Mas a igreja presbiteriana Real Aliança, como a igreja presbiteriana Filadélfia, como a igreja presbiteriana Boas Novas, ou a igreja presbiteriana de Araraquara, ou a terceira igreja, ou Congregação Canaã, ou América, ou Matão, ou Itápolis, Novo Horizonte, essa igreja, é sobre esta igreja específica, local, que está a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Não. Mas é a igreja todo.
Nós temos o exemplo lá de Apocalipse, nós vamos ver mais para frente aqui, que é a carta de Apocalipse, né? As 7 igrejas da Ásia, em Éfeso, em especial, Jesus falou, ó, ou você se arrepende, senão eu vou te mover, vou mover o candeeiro do teu lugar. Ou seja, o candeeiro era o símbolo de igreja. Jesus falou, eu vou tirar a igreja local da igreja da cidade de Éfeso. Isso, infelizmente, de fato aconteceu. Ok? É lógico que hoje você tem lá crentes em Éfeso, ótimo, que bom, então a igreja está lá. Mas aquela igreja local foi fechada. Aí fala, as portas do inferno prevaleceram contra a igreja. Não, porque a igreja do Senhor continuava viva. A igreja não é a instituição local, mas são aqueles que creem em Jesus como o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então a gente precisa, nós fizemos isso lá no início do nosso curso, que quando falamos de igreja na perspectiva teológica, nós não estamos tratando da instituição, não estamos tratando da denominação, mas nós estamos tratando da essência filosófica do termo propriamente, que aponta para aqueles que creem em Jesus como Cristo, Filho de Deus vivo. Tudo bem? Então essa igreja nunca deixará de existir, mesmo que seja lá um grupo mirrado no mundo, né? Como em vários momentos nós vemos isso na história, um remanescente pequenininho, mas um remanescente fiel, a igreja não acaba. Então, nesse sentido, nós já sabemos que quando será o fim da igreja? Não tem. Mesmo depois da volta de Cristo, pastor? E nós vamos fundamentar isso, tá bom? Então, seguindo aqui, nós sabemos que a igreja local, a igreja ou denominação, e a própria igreja de Cristo, ela tem sofrido grandes ataques do nosso inimigo. A Bíblia inteira fala isso. Mas erram aqueles que pensam que o anticristo, ele vem apenas se apresentar em oposição direta a Cristo e a sua igreja. Como a palavra anticristo nos permite, né, não significa apenas contra Cristo, mas pode ser traduzida em lugar de Cristo. E é isso que nós temos visto. A igreja, como denominação, como instituição, ela não precisa, para o inferno prevalecer contra ela não precisa fechar. Muito pelo contrário, irmãos. Na estratégia de Satanás, quanto mais igrejas falsas tiver, melhor será. Quanto mais forte as seitas forem, melhor será para Satanás. A igreja fiel vai ter que suar para ficar aberta. É isso. Você pode ter certeza disso. Porque a todo instante, os anticristos se levantam para tentar assumir o lugar de Cristo. Ele não vai vir necessariamente contra Cristo. A melhor estratégia de Satanás, como Paulo diz, é se transformar em anjo de luz. Não é aparecer para você de chifrinho vermelho com cauda, tridente, ou com a cara de bode. Não, não. Se ele aparecer desse jeito, o que você faz? Você já identificou, já... Não foge não, pode amarrar ele no nome de Jesus, estou dizendo, né? Repreende, né? Mas veja, ele não vai aparecer assim para você. Porque se ele aparecesse feio assim, você já ia identificar, puxa, está aqui, ó, aqui, o Satanás está aqui, o anticristo, o contra Cristo está aqui. Você identificaria numa boa. Agora, o que ele faz? Ele se apresenta como anjo de luz. Ele se apresenta bonitão. Ele se apresenta falando em nome de Cristo. E falando em nome de Cristo, ele engana a muitos. Tem muita gente que está agregado a uma instituição religiosa que fala do nome de Cristo, mas que não tem nada a ver com Cristo. Esse é o grande problema. Em especial, uma das estratégias para o nosso contexto ocidental. Então você fala, meu Deus do céu, tem igreja tudo quanto é esquina. Tem e vai aumentar. O ateu fica louco, né? Que aquele cara que já despreza Deus no seu coração, não quer saber, ele fala, eu não entendo como
tanta gente se escraviza a tantas religiões. Meu amigo, isso é estratégia do inimigo. Porque quanto mais igreja falsa ele deixar funcionando, mais ele vai aprisionar pessoas nos caminhos errados da vida. A pessoa acha que está servindo a Deus e, na verdade, não está. Então vejamos aqui, Mateus 24, verso 5. Nós vamos ver que a verdadeira igreja, essa não terá fim, né? Aqueles que creem em Cristo propriamente. Mas veja aqui então Mateus 24, verso 5. Nós estamos no sermão profético, né? O sermão escatológico de Jesus. E lá no verso 20, no capítulo 24, no verso 5, nos é dito assim. Vamos pegar do 3 aqui, ó. No Monte das Oliveiras, achando-se Jesus assentado, era um modo que Jesus geralmente pregava, né? A pregação lá de Mateus, você vai ver que ele está assentado também. Então, assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele respondeu: vede, que ninguém vos engane. Aí a primeira coisa que ele diz: porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Depois nós vamos ver lá no verso 24, aproveitando aqui, você está aberto aí em Mateus 24, o verso 24 diz assim: porque surgirão o quê? Falsos cristos e falsos profetas, e observe isso aqui, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, irmãos, como que se fundamenta hoje as seitas? Elas se fundamentam, entre aspas aqui, no poder de Deus. Na cabeça deles é o seguinte: há sinais, então Deus está naquele negócio. Se opera grandes sinais, Deus está ali. Mas isso é uma falta de conhecimento histórico e teológico. Quando nós olhamos para as Escrituras, você tem apenas 3 momentos que Deus usa de sinais em toda a história da humanidade. O primeiro momento que Deus usa de sinais é com Moisés e depois com Josué. E você vai ver que o objetivo dos sinais é sempre o mesmo. Abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 16, verso 20. Marcos 16, verso 20. Alguém lê bem alto, por favor. Ótimo. Então aqui você vê Jesus enviando os discípulos, os 11, para pregar o evangelho. Tinha dado a eles a promessa de que eles receberiam alguns sinais, né? O verso 17 diz: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Lembrando que os discípulos, os próprios discípulos, não estavam crendo. Então é um sinal específico para os 11, que tinham aqui o ministério da palavra e da oração. Tudo bem? Quais eram os sinais? Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se alguma coisa mortífera beber não lhes fará mal, e se puserem as mãos sobre enfermos, ficarão curados. Aí o verso 20 diz que eles, esses 11, partiram, começaram a pregar em toda parte, e Deus começou a cooperar com eles, né? O próprio Senhor Jesus, que já em Mateus nos diz que estará conosco, né? E confirmando o quê? A palavra. O foco é esse, confirmando a palavra. E confirma a palavra por meio do quê? Dos sinais que se seguiam. Então, o objetivo dos sinais é sempre confirmar a palavra. É um momento de transição na história. Sempre foi isso.
Então, o primeiro momento que aparece sinais é com Moisés e Josué. Por quê? Deus chamou Moisés e falou assim, você vai lá e vai falar em meu nome. Aí ele fala assim, mas como que eu vou chegar lá e falar em seu nome? Como que eu vou confirmar essa palavra? O que Deus dá para Moisés? Os sinais. Põe a mão no peito, meu amigo. Tira a mão do peito. Fica leproso. Põe a mão no peito. Tira a mão do peito. Ah, ficou limpo. Pega o cajado. Joga o cajado. Tira o cajado. Lembra disso? Então, por que Deus deu sinais? E depois manda, inclusive, as pestes como sinais? Para confirmar que a palavra de Moisés era verdade. Só que você se lembra muito bem que da mesma forma que Deus concedeu sinais para Moisés confirmar a palavra, o que Satanás fez com Janes e Jambres? Lembra quem são Janes e Jambres? Eram os sacerdotes egípcios, os charlatões dos caras lá. O que os caras fazem? Os mesmos sinais. Aí alguém fala, mas a cobra de Moisés comeu. Claro, tudo bem. Mas fez os mesmos sinais. Satanás vão tentar usar os sinais justamente para quebrar a confirmação da palavra. E é o que fizeram no coração daqueles que estavam enganados por Satanás. Tanto é que nós vemos que os egípcios não acreditaram no que Moisés estava falando. Moisés está falando, fez um sinal, mas os nossos magos também falam. Então, não vale nada. Mas sempre os sinais, como vemos aqui em Marcos, têm o objetivo de confirmar a palavra. Com Josué é a mesma coisa. Para confirmar a liderança de Josué, Deus concedeu a ele sinais. Moisés, abre o mar vermelho. Josué, abre. O que Josué abriu? Rio Grande, Rio Pardo, Jacaré, Tietê, não, Rio, Tietê, né? Não, foi o Jordão. Eles passam a pé enxuto da mesma forma. Ou seja, sinais para comprovar a palavra que agora Deus estava com Josué. Sempre essa dobradinha. O povo vai, começa lá, vem o período dos reis, muito tempo depois, e o povo se desvia da palavra. O que Deus faz? Levanta um segundo momento de sinais. Qual que é o segundo momento de sinais na Bíblia? Depois de Moisés e Josué. Elias e Eliseu. Lembra? Sempre dobradinha. Elias e Eliseu. Por que Deus permite que Elias e Eliseu façam sinais? Para confirmar a palavra. O povo tinha se desviado. Lembra que só de profeta de Baal, quantos que Elias matou lá? Num dia só. 400. Então você tinha muito mais igrejas falsas do que igreja verdadeira. É sempre assim, querido. Sempre vai ter mais gente e falsas comunidades e falsos mestres ensinando o caminho contrário. Aí Deus levanta Elias e posteriormente Eliseu para confirmar a palavra. Existe profeta em Israel e a palavra de Deus já foi revelada e que nós temos uma lei que precisa ser obedecida. E aí ele tem vários sinais que estão registrados lá para provar que as pessoas tinham que voltar para o Senhor. Depois de Elias e Eliseu, acabou os sinais. Não tem mais sinal no Antigo Testamento. Os sinais só vão voltar de novo quando? Qual que é o terceiro momento da história da humanidade que acontece sinais? Nós falamos Moisés e Josué, Elias e Eliseu e Jesus e os... Lembra da dobradinha? Jesus e os apóstolos. O Evangelho de João, então, inclusive, se fundamenta nisso. Que ele registrou alguns sinais para que as pessoas crescem que Jesus é o Cristo, que ele é o Salvador. Então começa com Cristo e depois é referendado com os apóstolos. E segundo nós lemos em Marcos, com o objetivo de confirmar essa mudança da palavra. A saída, né, do período da lei para o período da graça. Ou, de uma maneira bem prática, do judaísmo para o cristianismo. E aí você tem sinais. Acabou esse período?
Acabou sinais. Os sinais tinham o objetivo de confirmar a pregação que os apóstolos iniciaram. Acabou o período apostólico, acabaram-se os sinais. Simples. Se Marcos 16, 17 for aplicado sobre a sua vida, e se você não tem nenhum desses sinais aqui, então significa que você não crê. Ó a bucha que nós estamos colocando. E mesmo que se você crê, pode pegar qualquer pastor aí que diz que ele faz sinais. Qualquer pastor. Pensa num pastor aí que você acha que faz sinais aí de Deus. Desses midiáticos aí, tá bom? Pensa lá, tá? Um chapeleiro maluco. Então escolhe qual que você quer lá, tá? Você vai lá, pega um pastor desse. Vamos pegar aqui o verso 18. De Marcos 16, nós estamos com a Bíblia aberta aí. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Provavelmente ele não vai aceitar pôr a mão lá numa cumbuca cheia de cobra para provar que ele tem o sinal. E nem vai querer beber aí um chumbinho da vida para provar que nada vai acontecer com ele. Mas vamos pegar só a última parte, que é a parte final do verso 18. Se impuserem as mãos sobre enfermos, o que vai acontecer com os enfermos? Eles poderão ficar curados? Não, eles ficarão, é uma certeza. Então pega qualquer pastor desse que diz que tem sinais e resolve o problema do SUS, pelo amor de Deus. Porque o sinal ou o dom específico de cura não depende do outro. Ele é um sinal meu. A sombra de Pedro passava sobre as pessoas e as pessoas ficavam curadas. Levava lá a toalhinha de Paulo, punha sobre os enfermos, ficava curado. Não depende do outro. É um dom que Deus me deu. Se eu tenho esse dom, eu vou impor, colocar as minhas mãos sobre o enfermo. O que vai acontecer com o enfermo? Vai ficar curado. Mesmo se o cara não quiser. Ah, você me curou, eu não queria. O dom é meu, Deus me deu. Então é minha capacidade. Ao ponto que você tem um exemplo de Eutico, um menino lá que dormiu lá sentado na janela lá enquanto Paulo estava pregando, porque Paulo foi até meia-noite pregando. O moleque dormiu lá e brum, caiu, morreu. Você já viu aquela situação de um cara morto? Alguém chegar para ele e falar assim, você tem fé para ser ressuscitado? Tem como fazer um negócio desse? Não, o cara está morto. Paulo vai lá, o que Paulo faz? Ressuscita o menino e fala, volta, pega o seu caderninho de anotação que eu vou até amanhecer agora. Ninguém dorme. Isso é dom, isso é sinal. Não depende do outro. Quando Pedro foi ressuscitar Dorcas, a costureira, ele chegou para Dorcas e falou assim, se ela tiver fé para ser ressuscitada, então ela vai ressuscitar. Depende da fé do outro? Não depende. Porque se dependesse da fé de Dorcas, dependesse da fé de Eutico, ninguém seria ressuscitado. Os caras estão mortos. Ou o morto crê? Você chega lá no funeral, tá lá o cara lá. Aí você fala assim, dos daqui quem crê levanta a mão. Aí o morto. Para provar que ele crê. Faz isso? Se fizer, o que você faz? Você sai correndo, né? Então, o morto não faz nada, não tem fé. Agora, como que Pedro e Paulo ressuscitaram essas pessoas? Porque eram o que Deus havia dado aos apóstolos. Era deles. Se hoje tiver alguém com o dom de curar bíblicos, pega esse miserável, leva lá no Santa Casa e dá uma folga lá para os médicos, plantonistas, porque o negócio não está fácil. Porque a Bíblia diz, se eles impuserem as mãos sobre enfermos, ficarão curados. Isso significa que Deus não cura hoje? Não estou falando disso. Deus continua cura. Tanto é que o Tiago vai dizer na sua epístola, está alguém doente? Chama lá quem? Os presbíteros, e a oração do justo levantará um enfermo. Deus vai responder às orações. Agora, não está mais sobre o presbítero a ideia de colocar a mão do enfermo e o enfermo ficar curado. Deus continua curando mediante a sua vontade e mediante o clamor, a oração dos justos, daqueles que foram justificados em Cristo. Ótimo, cremos nisso e por isso nós oramos pela saúde das pessoas,
oramos para que Deus venha com cura, oramos para que Deus faça um milagre. Mas no caso aqui, eles não precisavam nem orar, irmãos, era só colocar as mãos. Ou como acontece o registro bíblico, só passar a sombra. O povo deitado no chão, tudo doente, Pedro vai passando, a sombra dele vai se passando, e acontece. Então veja, isso é sinal. Aconteceu em 3 momentos da história. Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Jesus e os apóstolos. Terminou o período apostólico, acabou. Mas Jesus vai dizer que, em contraste aí com a igreja, muitos, né, viriam como falsos cristos, e como nós lemos aqui em Mateus 24, operando grandes sinais e prodígios. Para o quê? Volta lá para Mateus 24. Então esses falsos cristos operariam grandes sinais para enganar. O próprio Cristo já deu um indicativo para Tomé, né? Tomé falou, eu só creio se eu ver. E Jesus fala, bem-aventurados os que não viram e creram. A nossa fé não tem que estar pautada naquilo que você vê. Se eu ver um sinal, eu acredito. Quantas e quantas pessoas durante o ministério terreno de Jesus viram Cristo fazer todos aqueles milagres e não se converteram? Sinal não é instrumento para a conversão do eleito. É para a ludibriação do bode. Se você me entende o que eu estou falando. Sinais hoje não é mecanismo de alcançar os eleitos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir do quê? Da palavra. Não é o sinal que vai converter ninguém. Sinal ludibria bode. Não ovelha. Por isso que as pessoas ficam correndo atrás de grandes sinais e tal. Agora veja, ele diz aqui que eles fariam grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Só que o eleito, a diferença é que ele vai buscar na palavra. Ele sabe que o alimento dela. Ele fica até, meu Deus, o cara fez isso. Eu falo, mas será que isso não é de Deus? Não, ele vai ficar vai até questionar. Fala, não é possível, sinal é muito grande. Mas ele volta para a palavra e ele se lembra de Mateus 24, e diz, não, isso é para enganar, inclusive o próprio eleito. Então, cuidado. Satanás, com seus aliados, vão confrontar a igreja de todo jeito. Mas não é fechando a verdadeira igreja, porque essa não prevalece. É plantando, inclusive faz parte da estratégia de Satanás, plantar igrejas, irmãos, falsas. Com sinais. Operando grandes sinais e maravilhas. Porque aí os bodes vão tudo mesmo atrás. E as seitas crescem. Você já viu seita passar dificuldade financeira para plantar aí? Seita? Não, meu amigo, é igual tiririca. Seita é igual tiririca. E eu descobri agora, falando do negócio de tiririca, né? A Ana Júlia, você já viu a batata da tiririca? Está lá uns 15 centímetros para baixo da terra. Lá. Você tem que cavucar lá embaixo, você tira a batata. Aí você fala, pronto, tirei a batata, resolvi o problema. Se ficou um daqueles filetinhos, sabe aqueles fiozinhos que saem da batata? Aquilo lá se transforma em outra batata. Não tem como você vencer aquele negócio, a não ser com um veneno específico para ela, o imazepir, né? Que é o que você vai comprar lá, que custa o olho da cara. Você compra 40 ml, quase R$100. Aí só mata a tiririca. Ótimo. Mas fora isso, não. Lá no jardim de casa, lá, Samuel, coitado de Samuel, ele peneirou uns 15 metros quadrados. Tirou todas as batatas de tiririca. Nós tiramos, acho que 2 carriolas de batata de tiririca. Olha só. 2 meses depois,
o canteiro de tiririca está lindo. Aí nós fomos perguntar, meu amigo, mas da onde nós tiramos todas as batatas de tiririca? De onde que surgiu isso? Aí a Ana Júlia lá no curso que ela está falando, não, se ficou os filetinhos já é necessário para virar batata de tiririca de novo. Ah, não tem jeito. Assim é a seita, meu amigo. Não fecha nunca. E prolifera que é uma maravilha. Por quê? Satanás vai combater? Não vai. Ele pode até trazer uma outra situação, aparentemente, assim, para vocês, não, coitado, estão sendo perseguidos. É só para proliferar mais. Porque o próprio Cristo já diz, olha, depois que eu for embora, antes do fim, vão surgir muitos falsos cristos, falsos mestres, operando grandes sinais e maravilhas, para enganar. Então não siga as suas vistas, siga o entendimento que Deus abriu. É a palavra. Porque se você for atrás de sinal, você vai ser enganado. Tudo bem? Vamos caminhar aí. Atos 20. Tá. Então. É tudo para enganar. É para enganar. Então, irmãos, cuidado. Satanás, ele não vai se apresentar como opositor, necessariamente. Às vezes ele vem no lugar de Cristo. Ele vai se colocar como alguém, um falso mestre, falando em nome de Cristo, fazendo sinais para enganar. E o problema é que, em relação à verdadeira igreja, a oposição dele não é simplesmente a perseguição. Nós sabemos que essa é uma das atuações. Perseguir a igreja, como está acontecendo com a igreja cristã lá na África, na Ásia, alguns lugares aqui da América Latina. Mas outra estratégia de Satanás, que nós já estudamos no Apocalipse, é o engano. São as falsas doutrinas. Ok? Veja aqui em Atos capítulo 20, verso 28. A exortação de Paulo aos líderes da igreja de Éfeso. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores, ou seja, bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E eu sei que depois da minha partida, entrarão, ou entre vós, penetrarão, o quê? Lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos, ou seja, dentro daquilo que era a liderança da época, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então Paulo vai dizer que dentro dessa estratégia do inferno, né, contra a igreja, uma delas é justamente proliferar falsas igrejas, com sinais, com prodígios, para enganar a muitos. E uma outra estratégia, irmãos, é suscitar dentro da verdadeira igreja falsos mestres, que ele chama aqui de lobos vorazes, que penetrarão a igreja, e homens pervertidos, né, no sentido de ensinar, que já estavam dentro da igreja e que simplesmente começam agora a tentar arrastar os discípulos atrás deles. A pessoa não está aqui para fazer discípulo de Cristo, ela está aqui para fazer discípulo dela, para arrastar a gente para seguir ela, para seguir o jeito que ela acha. Ela não está aqui para se submeter ao padrão das Escrituras, da confissão de fé, dos símbolos de fé. Não, ela está aqui para arrebanhar a gente, para ser seguidor dele. Então, esse é o contexto.
Então você vai ter a perseguição que vem de fora, você vai ter a proliferação de falsas igrejas, e você vai ter dentro da igreja verdadeira, e aqui eu estou partindo do pressuposto que somos uma igreja verdadeira, porque temos as 3 marcas da verdadeira igreja, estamos nessa luta aqui, então isso me conduz a identificar-nos como uma igreja que está buscando servir única e exclusivamente para a glória do Senhor, que mesmo o fato de sermos uma igreja fundamentada nessa premissa de glorificar só a Deus, isso não isenta-nos dos perigos dos lobos e dos homens pervertidos. Só que independente disso, mesmo que toda essa perseguição, o governo vem, fecha aqui, termina, acabou, não tem mais igreja presbiteriana realmente, ou então o avanço das heresias, fica aqui 2, 3 pessoas, ou com os lobos vorazes e os homens pervertidos, leve cada um o seu grupo de discípulos aí, a igreja feche. Isso não significa que o inferno prevaleceu sobre a igreja de Cristo, porque Deus sempre vai preservar o toco. Deus sempre vai preservar um remanescente fiel, aqueles que permanecem em Cristo, crendo que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então veja, irmãos, a igreja verdadeira, sobre essa o inferno não prevalecerá. Não vai ter fim. É isso que eu quero que você continue. Agora a ideia é o seguinte, como parte da verdadeira igreja, você é responsável pela fidelidade dessa comunidade. E aí, alguns anos atrás, alguém escreveu, um texto interessante, chamando a atenção dos verdadeiros crentes sobre a responsabilidade de viver como um verdadeiro discípulo e sustentar a verdadeira igreja. E ele disse assim nesse texto, não vou lembrar a sequência exata, mas no texto ele vai dizer assim: faça uma autoavaliação. Se todos os crentes da igreja orassem como você ora, como seria a vida de oração da nossa igreja? Se todos os crentes da nossa igreja fossem frequentes aos trabalhos da igreja, como você frequenta, como que seria a vida da nossa igreja? Se todos os crentes da nossa igreja ofertassem, fossem fiéis nos dízimos, como você o faz, qual seria a saúde financeira da nossa igreja? Se todos os crentes assumissem um ministério e se dedicassem a uma obra específica na igreja, como você faz, qual seria o crescimento e o avanço da nossa igreja? E ele continua. Porque você não faz parte de um clube, meu irmão. Você é membro de um corpo. E como parte desse corpo, se você não fizer aquilo para qual Deus te chamou a fazer, esse corpo vai sofrer. Que alguém vai tentar suprir, só que às vezes não vai ter condição. Imagine na analogia que Paulo faz, tanto em Romanos quanto em 1 Coríntios, do corpo humano, dizendo que todos nós somos membros desse corpo, parte desse corpo. Vamos imaginar nessa analogia, se o braço esquerdo para de funcionar, sua vida vai ficar mais fácil ou mais difícil? Ter que carregar um braço inerte. Quem já passou e já viu alguém que teve AVC sabe a dificuldade que é. Se uma perna, e se a perna sua boa ainda, se você é destro, já pensou parar a perna direita sua? O que você faz, meu amigo? Arrastando a perna direita. Ou arrastando o braço. Ou se um rim para, sobrecarrega o outro. E uma hora, falência dos dois. Ou seja, se você não está fazendo, irmão, você está prejudicando o todo. Se você não está orando, se você não está frequentando, se você não está ofertando, se você não está servindo, o corpo está sofrendo. Porque Deus te chamou não para ser espectador na igreja.
Deus chamou para ser parte da igreja. Só que tem gente que é espectador, parece que está aqui só de camarote vendo assim, vamos ver o que vai acontecer esse ano. Ixi, não sei se vai dar certo. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para ser um auxiliar, para ver o negócio funcionar, acontecer, para a glória de Deus e para a edificação mútua. Você não vem assistir culto, você vem prestar culto. Ou seja, a perspectiva de uma verdadeira igreja muda, irmãos. E aí muda a realidade de cada indivíduo. Mesmo que ativamente, né, vamos pensar no culto, uma atividade litúrgica, onde todos nós temos a responsabilidade de vir prestar ao Senhor. Mesmo que você não tenha nenhuma atividade coletiva, eu não faço parte do coral, eu não faço parte do culto do louvor, ou nem da junta diaconal, né, nem da pregação, do ensino, tarará. Mas a sua presença aqui, como adorador a Deus, e o seu foco é isso, porque você não vem aqui me adorar, ou adorar o louvor, ou adorar o coral, você vem aqui servir a Deus. A sua presença, mesmo que não esteja envolvida diretamente com nenhuma parte específica no serviço litúrgico, é essencial dentro da sua vida cristã. Se você não faz, você está deixando de cumprir com uma responsabilidade que Deus, para a qual Deus te chamou, e está deixando de abençoar alguém. A sua presença, irmãos, é um mecanismo, inclusive, de estímulo espiritual para outros. Por mais que você se sinta invisível. Parece que na igreja, eu chego na igreja, ninguém nem me percebe se eu falo, se eu não falo. Faz sim. E você pode ter certeza que tem pessoas que sentem a sua falta. Isso aqui não é nenhuma palavra motivacional, não. É uma realidade bíblica. Porque a Bíblia nos mostra que somos parte de um corpo. E um corpo chamado igreja, que está sendo severamente confrontado e atacado, irmãos. E que se nós não estivermos firmes, é mais fácil Satanás destruir a nossa vida se estivermos afastados do rebanho. Não é assim que Pedro vai dizer? Que Satanás é como um leão que ruge, que está ali, de redor, esperando a presa fácil. E a presa fácil é aquela que está afastada do rebanho. Não é assim que você vê lá no Discovery Channel, lá, quando você vai lá assistir aqueles filmes que fala da savana e mostra o ataque da hiena, o ataque lá do leão. O que o leão faz? Ele vai direto lá para a manada de zebra? Não, eles sempre tentam isolar. Aquele que está mais desanimadinho, mais fraquinho, não sei o que, eles tentam isolar. Isolou esse cara do rebanho, o que vai acontecer? Já era. Satanás tem essa estratégia. Você começa a fraquejar na fé, se afastar da igreja, pronto, você está fora do rebanho. Agora você é alvo? Fácil. Para preservarmos a igreja e a nós mesmos, nós temos que estar no centro do rebanho. E aí existe, falando já que eu estou fazendo essa analogia, né? Existem vídeos e programas fantásticos, que quando os búfalos se juntam, ele afugenta o leão. Já viu esse vídeo? Tem um vídeo que é fantástico. Tinha uns búfalos lá, ficou sozinho, o leão foi para cima. Aí os outros resolveram voltar. Já viu esse vídeo? Aí os outros búfalos voltam. Se juntam, tudo ali, ficam um pertinho do outro. E vai igual polícia quando vai acabar com manifestação. Cada polícia corre sozinho?
com o cacetete na mão, gritando, eu sou a polícia. É assim que funciona? Não, os caras ficam perfilados, todo mundo marchando no mesmo tempo. Não é assim? Aí o cara vai andando, vai dispersando a coisa. Os bufos fizeram isso. Juntaram tudo ali, ó, chifre com chifre, e foram. Salvaram o que estava lá, sendo o alvo dos ataques, e afugentou. Esse vídeo é fantástico. Nós só vamos vencer os ataques, irmãos, como comunidade, se estivermos juntos. E é engraçado que na vida animal, geralmente o que acontece, o que está machucado ou doente, né? E está lá naquela peregrinação que eles fazem, ele procura ficar junto. Porque ele sabe que se ele se afastar, acabou a história dele. No nossa história não, o cara está desanimado, a primeira coisa que ele faz é o quê? Se isolar. É justamente na hora que a gente diz, gente, me ajuda, alguém me carrega. Porque isso é igreja. Porque senão o inimigo vai atacar ferozmente. Vamos caminhar mais um pouco aqui. Então a igreja, irmãos, tem sofrido por se adaptar ao presente século. Quando esses lobos vorazes entram na igreja, ou esses que estavam se tornam pervertidos para criar os seus próprios discípulos, é um ataque interno da igreja, ela procura se adaptar ao mundo. E esse é um outro perigo para a verdadeira igreja, que pode decretar o fim de uma igreja local, não da igreja de Cristo, mas não a igreja local, porque ela se torna liberal, ela se torna pragmática, e ela perde as marcas da verdadeira igreja. E aí a tendência é morrer, como é o caso lá de Éfeso. Então, liturgia, doutrinas, práticas que aparentemente não vão contra Cristo e a palavra de Deus, mas que quebram sutilmente a autoridade de Cristo da sua palavra. Então, por exemplo, vamos citar aqui, eu já citei isso em alguns momentos, mas vamos relembrar. Pastor, por que nós não fazemos um culto de libertação como igreja? Tem muita gente aprisionada. Tá? Vamos fazer um culto de libertação, onde nós vamos buscar a presença de Deus para Deus libertar as pessoas. Espera aí. Teologicamente, a libertação do pecado, irmão, se fez na cruz. Não é um culto onde o pastor vai pôr a mão na sua cabeça e repreender as coisas que você vai ser liberto. Se você não estiver em Cristo, não tem liberdade para você. Todos aqueles que estão em Cristo verdadeiramente foram libertos, diz a palavra lá em João. Não é o pastor fazendo um culto especial para você vir aqui na frente ou meter a mãozona na sua cabeça e falar que sai em nome de Jesus, que agora você está liberto. É a obra que Cristo realizou na cruz que nos liberta. É o conhecer de Cristo, que é a verdade que nos liberta. Então é um culto aparentemente legal, falando de libertação, buscar a ação de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Não tem nada de errado, propriamente falando. Mas se caracteriza numa prática que menospreza a suficiência da obra de Cristo. E se menospreza a suficiência da obra de Cristo, pronto, já passou a ser uma prática errada. Por isso que o conhecimento da verdade é tão essencial para a preservação da igreja, porque senão a igreja começa a fazer coisas que inicialmente tem uma boa intenção, mas que nos desvia do padrão teológico. Sutilmente quebra a autoridade de Cristo da sua palavra. Nós já vimos Mateus 16, 18. Eu convido você agora a dar uma olhada. Já vimos Mateus ainda, o verso 10. Nós não falamos. Falei do 24, mas não falei do 10. Volta lá para Mateus. Mateus 24. Verso 10 a 13. Jesus vai continuar dizendo assim. Mateus 24, 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Veja que aqui ele está falando, inclusive,
do povo da igreja. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então veja, irmãos, como característica do fim, nós vamos ver que falsos profetas virão dentro da igreja, enganarão muitos, se a igreja não tiver firmada, se a igreja não tiver perseverante, ela está sujeita a esse tipo de engano. Coisas sutis. Coisas sutis. Quando você menospreza as marcas da verdadeira igreja, sutilmente. Quando a pessoa vem e ao invés de trazer como responsabilidade do docente uma mensagem expositiva que te ensina a palavra, ele te traz e te mantém ludibriado por anos com mensagens alegóricas. Com mensagens que agradam a todo mundo, gregos e troianos. Porque são mensagens que a interpretação é colocada no seu colo. O pregador não vai trazer daquilo que a Bíblia está dizendo, ele vai trazer algo alegórico e vai colocar no seu colo para você decidir qual que é a aplicação desse texto. E aqueles sermões que são gostosos de ouvir, porque ele não confronta nada em ninguém, né? Então, nós, geralmente recheados de muita história boa, de historinha boa, de ilustrações boas, e aí que o cara fala assim, então, vamos pegar lá os exemplos, né? Prega em Davi e Golias. Você já viu alguma pregação alegórica aplicando sobre alguém que ele é Golias? Não. Toda vez que você vai pregar em Davi e Golias, o crente é sempre quem? Davi. Mas se você se levanta contra Deus, se você é um inimigo de Deus, você está vivendo uma vida longe de Deus, quem que você é? Você é um Golias, você é um inimigo de Deus, você não é o Davizinho. Só que nunca no sermão alegórico você vai ser apresentado como inimigo de Deus. Você é sempre o Davizinho. E o Golias no sermão alegórico pode ser qualquer coisa. É o seu patrão que está te perseguindo. Mas por que ele está te perseguindo? Porque você chega atrasado no emprego, igual você chega atrasado na igreja. Porque se você colocar o padrão que você faz na igreja lá no seu... Eu não dou um mês para você ser mandado embora, meu amigo. Se você usar o zelo que você faz para o senhor lá na sua empresa, olha, tem uns aqui que eu falo, isso aí não vai aguentar um mês, vai ser por justa causa. Não precisa nem um mês, né? É uma semana, dependendo do caso, né? Mas hoje em dia, aí vamos lá. Então veja, são situações, irmãos, que a gente precisa estar atento. E que isso faz de mim, quando eu vivo uma vida cristã não correta lá fora, isso faz de mim um cooperador do Evangelho ou um inimigo da cruz de Cristo? Inimigo da cruz de Cristo. Então, Golias deveria ser você, não Davi. Só que no sermão alegórico, ele vai apresentar que você é o Davi. E o Golias é sempre quem você não gosta. Seu sogro, sua sogra, seu patrão, né? Deus vai te dar vitória sobre o seu Golias. Então aí cada um imagina o seu próprio Golias. Mas o texto está falando disso? Não, não está. Ou então pega lá Salmo, ou pega lá o texto dos profetas. Tem um texto, eu ouvi um sermão alegórico, daqueles assim mais criativos, que era o texto que diz que os alunos lá da escola de profetas queriam aumentar o puxadinho lá do seminário. Aí foram lá perto do rio Jordão cortar lá uma árvore lá para fazer o puxadinho do seminário e o machado saiu não estava bem colocado no cabo e o machado caiu dentro d'água e afundou. Lembra? Aí depois vem o profeta e faz o machado flutuar. Mas até então aí o tema do sermão, aonde caiu o seu machado? Olha que maravilha. Deus te deu um machado para você fazer alguma coisa, mas você perdeu o machado. Então, aonde caiu o seu machado? Aí, todo o sermão, 1h30 de sermão, o cara pregando aonde caiu o seu machado. Porque só com o cabo, meu amigo, você não vai cortar nada na vida.
Então você precisa... Aí o sermão era a ideia que o seu machado pode ser aquilo que você quiser. Pode ser o que você quiser. Pode ser só a sua saúde, pode ser o seu trabalho, pode ser a sua família. O machado pode ser o que você quiser. Onde cai o seu machado? E aí, então, ele vai fazer toda a alegoria. E aí, então, o grande ápice é que o profeta de Deus pode fazer o machado flutuar. E aí, então, você vai procurar o profeta de Deus. E aí você define o que é o profeta de Deus. É o seu médico que vai dar um tratamento para você? É um psicólogo? É a sua dieta? É voltar para a academia? Você vai ver, você vai identificar o que é o seu machado e vai identificar, então, quem que é o profeta que vai fazer o machado flutuar. É a maca peruana, dependendo qual que é o seu machado. Né? Então, a vitamina, tal, é isso que vai fazer o meu machado. Irmãos, o povo adora esse tipo de coisa. Sai todo mundo feliz. Essa semana o meu machado vai flutuar. Só que o que tem de Bíblia nisso? Nada. Um outro, e esse aqui é o mais grave, porque esse aqui eu vi num programa oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, num dos aniversários da igreja, pregação online, dentro do programa de comemoração do aniversário da igreja. O cara foi lá, pregou sobre o Salmo, que diz, o Salmo que conta a história do povo de Israel, que estava triste, porque foi levado para a Babilônia, né, que é os rios da Babilônia, e ele havia pendurado a harpa, porque estava triste, porque foi levado. Aí, aonde você pendurou a sua harpa? Olha que sermão lindo. Então fala do desânimo da vida, que você está entristecido pelas questões da vida, que a harpa era o instrumento que trazia paz, que trazia alegria, harmonia para todo mundo, e você pendurou a sua harpa em algum lugar. Aonde você pendurou a sua harpa? Então a harpa, você decide o que é a sua harpa, e depois a restauração, então você decide o que Deus vai ter que restaurar na sua vida, porque vai estar relacionada à harpa. E você gostou de ouvir, todo mundo sai, meu Deus, eu vou pegar a minha harpa de novo. Pois não. Dos seus sonhos, o desejo do coração, aquilo que ela tem, né, de mais necessidade. Isso é uma forma que Satanás tem para enfraquecer a igreja. Então, cuidado, falsos profetas que enganarão a muitos. O nosso foco, irmãos, é palavra. É isso que vai nos sustentar. Para finalizar, Apocalipse aí 2:5, né? Nós temos Timóteo que fala para permanecer na doutrina, aquela coisa toda. Apocalipse 2:12-29, que fala também sobre o cuidado com as doutrinas dos nicolaítas, a doutrina de Balaão, que a gente já estudou recentemente. E aí o texto que eu citei há pouco, né, na nossa conversa aqui, que é a carta à igreja de Éfeso, que lá no verso 5 está assim, ó: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então veja, o fato de uma igreja local fechar não refere-se ao fechamento da igreja de Cristo. Então não confunda. A igreja de Cristo, essa vai permanecer por todo sempre. Mas uma igreja local, se ela não for fiel, Deus pode muito bem fechá-la. O último slide nosso aqui. Então, porém, mesmo diante desses perigos, a igreja, a verdadeira igreja, a igreja de Cristo, não terá um fim. Pois mesmo na eternidade, será ainda a reunião do corpo de Cristo. Veja lá em Apocalipse 21. Você que está em Apocalipse, vai lá para o penúltimo capítulo. Nós temos aí do verso 1 a 4, né, a promessa da reunião da igreja. João vai dizer: vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, o mar já não existe, ou seja, os povos.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus. O que é o tabernáculo? Igreja. Né? Eis a igreja de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Veja, mesmo no novo céu e nova terra, Deus habita conosco. É um tabernáculo, é a ideia de igreja. E ainda, aqui no 21, verso 22 a 27. Nova Jerusalém, né? Que é a própria santa cidade, que é o próprio povo de Deus. Então ele vai dizer assim, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, a igreja do Senhor, os eleitos do Senhor, estarão reunidos na presença do Senhor, porque Ele mesmo será o nosso próprio santuário por toda a eternidade. Então a igreja não terá fim. Então a igreja de Cristo continuará até o ponto da mais gloriosa perpetuidade. E sempre haverá na terra, enquanto Jesus não voltar, sempre haverá na terra um remanescente fiel até a volta de Jesus. E depois da volta de Jesus, a noiva e o seu noivo viverão eternamente juntos e felizes. Não haverá mais choro, mas Ele nos suprirá totalmente. Sendo assim, irmãos, você aqui agora tem o grande privilégio de fazer parte de uma instituição divina. Porque se a igreja é o corpo de Cristo, ela se transforma de fato numa instituição divina. E fazer parte dela, da verdadeira igreja de Cristo, é um grande privilégio. É sobre esta igreja que Deus depositou a autoridade para, na união de todos os crentes, constituídos reino e sacerdotes, apresentarmos a Deus uma oferta agradável a Ele, através da nossa existência e através do nosso convívio fraternal. Então, ame a igreja, sirva a igreja, glorifique a Deus na igreja. Não seja um frequentador de igreja, mas seja parte da igreja. Use a sua vida para glorificar a Deus através da comunidade que Ele permitiu você aprender e receber das bênçãos que Ele dá. Como diz o Salmo 133, é na união dos crentes que Ele ordena a bênção. Então, cuidado, para que você não seja apenas um espectador. Cuidado com a oposição do nosso inimigo de fora. Cuidado com lobos vorazes que eventualmente entram na igreja e com aqueles que se pervertem para buscar discípulos para si e que de vez em quando surge também no seio da igreja. Mas foque em Cristo, foque na palavra, foque na fidelidade, em perseverar até o fim e Deus nos abençoará. Amém?